Olá, meus amigos, que grande prazer estar de novo com vocês. Eu sou o Pastor Walter e este é o Polisor, o seu canal. O assunto que motivou este vídeo é uma pergunta bem recorrente. Por que Deus, sendo onisciente, ele não se antecipa ao mal e o castiga antes que ele faça coisas piores? É uma grande pergunta e de difícil resposta. Mas o Senhor é poderoso e gracioso, eu creio que ele tem uma resposta para consolar o coração de quem está preocupado com isso. O título do assunto é A Onisciência sob controle. O princípio do contraditório e da ampla defesa na justiça de Deus. O texto inicial que apoia esta palavra, esta palestra, está em Gênesis capítulo 15, versículo 16. Lá neste texto do capítulo 15, Deus está dizendo a Abraão que os seus descendentes seriam levados para uma terra distante e passariam lá mais de 400 anos, porque o cumprimento da promessa de Deus de dar a eles a terra não era para já. Porque a medida de iniquidade dos amorreus ainda não havia completado. A palavra hebraica, shalem avon, a medida de iniquidade, trata do tempo de tolerância de Deus. De um tempo onde Deus usa a sua longanimidade para dar ao homem a oportunidade de se arrepender, de se explicar e de mudar o rumo da sua vida. Há um outro texto que eu também utilizo, importantíssimo, que está no livro de Eclesiastes, no capítulo 8, no versículo 11, quando o sábio faz uma reclamação dizendo: porque tarda o julgamento, o juízo, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente inclinado para a prática do mal. Muita gente que faz coisas erradas, que cometem crimes, eles continuam na sua carreira de criminosos e de pecadores exatamente porque não são punidos imediatamente após os seus crimes. Então a impunidade é como um incentivo para que as pessoas continuem cometendo seus crimes. Mas esta aparente impunidade não significa que Deus não trará à memória os maus feitos dos homens e os julgará de forma justa, né? Então, amados, a pergunta é respondida ao longo deste vídeo. Eu creio que eu estou respondendo de modo satisfatório, porque para mim tem sido satisfatório entender que a longanimidade de Deus sempre dará ao homem a oportunidade de repensar os seus atos, os seus feitos, os seus pensamentos. Vamos ver o caso de Caim. Caim fez uma oferta para Deus, foi rejeitada. A oferta não atendia os requisitos de Deus. Seu irmão Abel fez uma oferta que atendia aos requisitos de Deus e foi aceita. Caim ficou profundamente irado, né? Ficou profundamente irado, e nós sabemos que a ira é má conselheira. Se a ira não for controlada, ela pode levar o iracundo a cometer delitos maiores, né? Crimes mais tenebrosos. E Deus falou com Caim que o pecado jaz à porta do ser humano, mas cabe ao ser humano superar, vencer, não atender aos apelos do pecado. Deus sabia que Caim mataria seu irmão? Sabia sim.
Sabia, mas Deus não costuma interferir na vida das pessoas, na vida da humanidade, sem que haja um propósito. Muitas vezes nós entendemos que a morte é a pior coisa que pode acontecer a um ser humano. Não é. Não é. Pior do que a morte é morrer sem ter os seus pecados perdoados por Jesus. Sem receber um indulto real pela fé no sangue derramado na cruz. Isso é pior. É por isso que nós ficamos tão frustrados quando clamamos que Deus livre alguém do mal e aparentemente Deus não livrou. A longanimidade de Deus é quem assegura ao homem o tempo necessário para ele repensar. Com relação aos amorreus, aquele povo, aquelas 7 tribos que habitavam em Canaã, eram extremamente maléficas. Homens e mulheres que adoravam os demônios, que sacrificavam seus filhos a Moloque, homens e mulheres que praticavam a imoralidade como estilo de vida. O pecado era desenfreado entre aquelas nações que habitavam Canaã. E a longanimidade de Deus, o tempo de tolerância, a Shalem Avon, né, durou muito tempo, porque só o tempo que Israel passou lá no Egito, até o tempo de chegar e entrar em Canaã, foram mais de 470 anos, eu diria que 500 anos aproximadamente. Sem falar no tempo anterior. Então Deus esperou muito tempo para castigar os amorreus. A corda foi bastante esticada. Deus é tão misericordioso, a sua tolerância é tão grande, que Ele dá ao homem este tempo, esta medida, para que ele não preencha ou preencha. Porque Deus sempre espera que o homem se arrependa dos seus pecados. A palavra do Senhor diz: vivo eu, que não tenho prazer na morte do ímpio. Está lá em Ezequiel capítulo 18, Deus dizendo que o que Ele deseja para o ímpio não é que ele morra, não é que ele seja punido e morra, mas que ele se arrependa dos seus pecados. Muito bem, no Código Penal brasileiro, e também provavelmente no internacional, existe um artigo, eu não sou advogado, não sou da lei, da justiça, mas a gente lê e se informa, e talvez eu tenha feito uma interpretação errada, mas o que eu acho é que o princípio do contraditório e da ampla defesa é aquilo que ele diz que é ouvir a outra parte, é ouvir o acusado, é ouvir o réu, ouvir o que ele tem a dizer. E muitas vezes naquilo que ele tem a dizer está a sua escapatória. Ele se salva do castigo, da punição, né? Então, a justiça humana dá ao homem esta oportunidade de se justificar e de se explicar. É o que Deus faz. E tudo que Deus faz é perfeito. E as leis perfeitas, boas, são espelhadas, se espelham nas leis de Deus. E Caim recebeu esta oportunidade porque ele se irou, matou seu irmão e Deus o trouxe a julgamento. Ele foi para o tribunal de Deus e Deus perguntou: onde está o seu irmão? E ele, de modo atrevido, disse que não era babado o seu irmão. Ali foi a oportunidade que Deus deu a ele de cair no chão em lágrimas e pedir misericórdia a Deus e confessar que matou o seu irmão. Foi motivado por uma forte emoção e tal, aquelas explicações que os advogados têm para defender um criminoso. E com certeza Deus seria misericordioso com ele, porque se Deus o castigasse não ia trazer Abel de volta. Mas ele foi atrevido e foi embora com sua punição. Ele não aproveitou, ele não se defendeu, ele não se explicou. Ele deixou passar a oportunidade de usar em seu benefício o princípio do contraditório e da ampla defesa. Vamos ver o caso de Sodoma. Sodoma e Gomorra tinham um costume terrível. Já vi muita gente dizer, eu mesmo já falei isso, que o pecado de Sodoma e Gomorra era homossexualismo. Que tolice. O pecado de Sodoma não tinha nada a ver com homossexualismo. Sabe por quê? Porque todo ser humano goza desta oportunidade
de voltar atrás nas suas práticas e pensamentos. Todos recebem a oportunidade de repensar a sua vida. E se Deus fosse destruir as cidades por terem muitos homossexuais, as cidades brasileiras, principalmente as capitais, seriam destruídas até os alicerces. E aqui mesmo, perto de onde eu vivo, na capital onde eu vivo, existe uma cidadezinha onde há muitos homossexuais que vivem felizes, vivendo a vida do jeito deles. E eu não sou contra. Sabe, os homens têm que ter liberdade para viver a vida do seu modo e assumir as responsabilidades das suas escolhas. É assim que Deus age. Liberdade para que o homem faça as escolhas corretas, aquelas que melhor lhe são convenientes. Não para o momento, mas para a eternidade. E Deus foi até Abraão. Vocês lembram que no capítulo 18 Deus veio até Abraão com mais dois anjos. E os dois anjos comeram com Abraão e depois eles foram em direção a Sodoma e Gomorra. Eles foram enviados por Deus para dar aos sodomitas e os gomorritas a oportunidade de se defender, de se explicar, porque o costume deles era tão tenebroso. Era o seguinte, isso está lá em Ezequiel, foi lá que eu vi isso, que eu entendi isso aí. Talvez exista alguém mais capacitado do que eu que possa confirmar ou desmentir o que eu estou dizendo. Mas quando chegava um imigrante rico, quando chegava alguém, um novo morador em Sodoma, uma pessoa rica, eles eram bem recebidos, a pessoa era bem recebida e logo inserida na comunidade local. Foi o que aconteceu com Ló. Quando Ló chegou em Gomorra, mudou para Gomorra, isso para Sodoma, ele era um homem rico. A sua convivência com seu tio Abraão lhe fez prosperar. E ele chegou ali como um homem rico e foi logo acolhido pela sociedade. Mas se um pobre chegasse em Sodoma, ele seria hostilizado e castigado com um castigo extremamente humilhante. Ele era estuprado por todos os homens de Sodoma ali em praça pública. Quando não morria pela violência, saía daquela cidade extremamente humilhado para nunca mais voltar. Este era o pecado de Sodoma e Gomorra. Não era o homossexualismo, né? E por causa disso, Deus disse para Abraão, no capítulo 18 de Gênesis, eu desci e vim ver. Agora eu vou em Sodoma para ver se aquilo que eu ouvi, se o clamor de Sodoma que eu ouvi, se confirma. Se aquilo que eu tenho ouvido de Sodoma é verdade. Mas que história é essa? Deus tratando do futuro como se ele não soubesse do futuro? Deus sabe de todas as coisas, do passado, o presente e o futuro. Ele é onisciente. Mas o título desse nosso vídeo diz que a onisciência de Deus está sob controle. Isso significa que Deus pode se dar ao luxo de desligar o botão do futuro e deixar que as coisas aconteçam como tem que acontecer, né? Ou para o bem ou para o mal. Ou então ele simplesmente ignorar o futuro e deixar as coisas acontecerem. Ele deixou acontecer a morte de Caim, aliás, de Abel. Ele deixou que Sodoma se atolasse nos seus pecados. Poderia ter castigado antes e poupado as crianças. As crianças morreram. Sim, amados, cuidado. A morte é só um acidente na vida do ser humano. Como eu falei antes, não é como quando se morre e como de que forma se morre, mas como se morre em pecado ou em injustiça ou com a sua vida acertada com Deus. Crianças, desde sempre, elas têm entrada no reino dos céus garantida pelo sacrifício de Jesus. Se a criança morrer, ela vai para o céu. Se o ímpio morrer, vai para o inferno. Aí é onde está o problema. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas ele tem prazer na morte do justo. Salmo 116 diz que Deus tem prazer na morte do justo, né? Porque a morte do justo é uma oportunidade de Deus trazê-lo para perto de si, né? Para ter por perto mais com mais pressa. É isso que eu penso. E Deus deixou Abraão, e Abraão intercedeu. Abraão se tornou advogado de Sodoma e Gomorra quando disse: se tiver 50 pessoas lá justas, o Senhor destruirá, matará o inocente junto com o culpado. E Deus disse: não. Deus nunca
castiga o inocente no lugar do pecador. A única vez que isso aconteceu foi quando ele permitiu que o seu lindo e maravilhoso filho morresse em meu lugar e em teu lugar, nós que somos inclinados à prática do mal. Uma vez que Jesus Cristo nos salvou, uma vez que ele se tornou a nossa justiça, não podemos mais carregar essa pecha de pecador miserável. Já vi crente dizendo: eu sou um miserável pecador. Meu irmão, pelo amor de Deus, uma vez que você entregou sua vida a Jesus e recebeu a redenção, você não é mais um miserável pecador. Você é um santo que pode pecar acidentalmente, não é? O pecado não é mais um estilo de vida para você. Por isso que você não é mais um miserável pecador. Muito bem, então Abraão intercedeu pelos sodomitas, foi o advogado. E Deus disse: não, eu vou lá, vou dar uma oportunidade dele se explicar. Eu não quero ver se é verdade, eu vou conferir. Por quê? Porque aí a onisciência de Deus estava sob controle. Ele sabia que no fundo teria que castigar Sodoma, porque o seu tempo chegou. E como vocês sabem, como a história conta, Sodoma e Gomorra foram arrasadas até os alicerces. Porque quando os anjos chegaram em Sodoma e Gomorra com aparência de viajantes, andrajosos, empoeirados, logo os sodomitas perceberam tratar-se de pobres e decidiram então estuprá-los. E o texto diz que eles pediram a Ló que liberasse os visitantes para que eles pudessem abusar sexualmente deles. Quebraram a cara e a sua medida de iniquidade se completou, que transbordou. Shalem Avon, medida de iniquidade, transbordou, e o juízo veio sem misericórdia, porque o juízo de Deus é sem misericórdia sobre aqueles que não fizeram misericórdia. Os sodomitas nunca foram misericordiosos com os pobres, a quem humilharam, perseguiram e maltrataram. Por isso, na hora que Deus executou o juízo, não foi com misericórdia, mas com ira, com fogo e com furor. Então, amados, eu vou parar por aqui. Nós vamos ter um próximo vídeo, continuo com este assunto. Mas, como vocês já ouviram, eu sou o pastor Walter, este é o canal Colisor. E se você está gostando do assunto, dê o seu like, compartilhe e aguarde, porque estaremos continuando o assunto no próximo vídeo. Deus abençoe, em nome de Jesus.